texto que fala de uma pessoa muito viva fisicamente, Una persona viva físicamente, mas espiritualmente morta. pero muerta espiritualmente. Grandes projetos para o seu físico, para o seu corpo, para a sua vida, Proyectos grandes para su físico, su vida, mas nenhum projeto para com Deus. pero ni un proyecto para con Dios. O meu tema hoje é El tema hoy es nossas escolhas. nuestras elecciones. E eu já falei sobre nossas escolhas tantas vezes, mas vou falar mais uma vez. Ya hablé tantas veces sobre nuestras elecciones que hablaré una vez más. Porque a nossa vida é feita de escolhas mesmo, não tem jeito. Porque nuestra vida es así, hecha de elecciones. No hay otra forma. E eu gostaria, meus irmãos, de voltar ao Jardim do Éden Me gustaría, hermanos, volver al jardín del Edén, e trazer uma ilustração muito importante a todos nós. traer una ilustración muy importante. A Bíblia fala que Deus havia criado o homem à sua imagem e à sua semelhança, como a glória da sua criação. Y le dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, la gloria de su creación. E num local chamado Éden havia um jardim. Y en un lugar llamado Edén había un jardín. E Deus colocou o homem ali Y Dios puso al hombre allí para viver com qualidade de vida. para vivir con una vida de calidad. O homem poderia se alegrar com todas as coisas que tinha ali no jardim. Podía alegrarse el hombre con todo lo que había en el jardín. Uma vida perfeita, uma vida sem pecados, Vida perfecta, sin pecados, uma vida sem doença, uma vida na presença de Deus. sin enfermedades, en la presencia de Dios. Foi o que Deus fez para o homem. Fue lo que Dios hizo para el hombre. E eu às vezes paro, meus irmãos, para perguntar: A veces me detengo para preguntar, por que cargas d'água Deus haveria de colocar uma árvore no jardim, no meio do jardim, e falar: dessa você não come? ¿por qué Dios pondría un árbol en medio del jardín y diría, de este no comes? Algumas pessoas podem dizer: não, Deus queria de repente medir o limite de tentação do ser humano. Otros dicen, Dios quería medir el límite de tentación del ser humano. Mas eu não acredito nisso. Pero yo no creo en esto. E eu pensei sobre isso. Y he pensado al respecto. Deus fez tudo perfeito Dios hizo todo perfecto. e de repente disse ao homem: olha, tudo isso aqui é seu, De repente le dijo al hombre, todo esto es tuyo. mas essa árvore aqui não, Pero este árbol no. dessa você não come. De eso no comerás. E buscando essa resposta, eu comecei a fazer uma outra pergunta. Y buscando esa respuesta, comencé a ver otra pregunta. Quando Satanás se rebelou contra Deus, Cuando Satanás se ha rebelado en contra de Dios, Deus poderia ter exterminado Satanás por ali mesmo, não é verdade? Dios podría haber exterminado al diablo allí mismo. Peraí, Satanás, você se rebela contra mim, Espera, Satanás, tú te rebelas contra mí. então eu te extermino aqui. Te exterminaré aquí. Se com a sua cauda você consegue enganar um terço dos anjos, Y con su cola logró engañar a un tercio de los ángeles. então eu acabo contigo aqui mesmo. Acabo contigo aquí mismo. Deus poderia ter dado um soprão, né? Dios podía haber dado un soplido. Pronto, não existiria mais Satanás. Listo, ya no habría más Satanás. Porque, meus irmãos, Deus não fez isso. Porque Dios no hizo esto. E de repente esse mesmo Satanás que poderia ter sido exterminado, De repente este mismo Satanás que podría haber sido exterminado ele aparece lá no meio do jardim onde Deus colocou o homem. aparece en el medio del jardín del Edén donde Dios puso al hombre. E aí eu já tenho duas perguntas. Y allí tengo dos preguntas. A primeira é: por que Deus não acabou com a raça do capeta? Primero, ¿por qué Dios no acabó con la raza del E a segunda é: por que Deus faz um lugar perfeito e coloca uma coisa e diz: isso não é seu? Y lo segundo, hace un lugar perfecto y te dice que algo no es tuyo. E por incrível que pareça, Deus dá as instruções ao homem para ficar no jardim. Y Dios le da las instrucciones al hombre para quedarse en el jardín. E aquele que havia se rebelado vai lá e muda tudo que Deus falou. Y que se había rebelado contra Dios va allá y cambia todo lo que E o Dios dijo. pior, ele não muda mudando palavras. No cambia cambiando las palabras. Ele muda Cambia. transformando a hermenêutica da palavra. Transformando la hermenéutica de la palabra. Transformando a forma de entender a palavra. La forma de entender la palabra. E a resposta, meus irmãos, que eu encontrei então foi o seguinte. La respuesta que he encontrado fue lo siguiente. Foi a seguinte: Deus fez o homem, Dios hizo al hombre no jardim. hizo al hombre en el jardín. Não queria que o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. No quería que el hombre comiese del fruto conocimiento del bien y del mal. Mas Deus também não queria que essa sua abstinência de comer aquilo que era proibido También no quería que aquella abstinencia de comer lo que era prohibido fosse uma coisa forçada, tipo assim: não, eu não vou comer porque Deus não quer, mas eu bem que gostaria de comer. Não, Deus não queria que fosse assim. fuese algo forzado. Dios no quería que fuese así. Deus queria que o homem soubesse Dios quería que el hombre supiese que ele poderia ter uma escolha. que él podía tener una elección. E além de poder ter uma escolha, Y además de tener una elección, ele poderia ser tentado a mudar as
sua escolha. Sería tentado para poder cambiar esa elección. Depois da instrução de Deus, Luego de la instrucción de Dios, o inimigo vai lá, muda o entendimento do homem el enemigo va y cambia el entendimiento del hombre e faz o homem mudar de ideia a respeito daquilo que Deus o havia orientado. y hace que el hombre cambie de idea de aquello que Dios le había orientado. Então Deus queria que o homem obedecesse sim, Entonces Dios quería, sí, que el hombre obedeciese. mas Deus não queria que fosse uma coisa imposta. Pero Dios no quería que fuese algo impuesto. Deus não queria que fosse uma coisa por obrigação. No quería que fuese algo de obligación. Deus não queria que fosse uma coisa por medo. No quería que fuese algo por miedo. Então Deus permitiu tanto Satanás como a árvore no jardim para que o homem tivesse o livre-arbítrio, o direito de escolher. Dios dejó a Satanás y el árbol también para que el hombre pudiese tuviera la libre elección. E quando o homem resolve Y cuando el hombre decide fazer o que o diabo o orienta hacer lo que el diablo le orienta e deixa de fazer o que Deus o havia orientado, y deja de hacer lo que Dios le había orientado, não é só que o homem espiritualmente morre, ou seja, fisicamente passa a ser sujeito à morte, mas espiritualmente também o homem morre. no es que el hombre era sujeto a la muerte, sino que también espiritualmente O muere. homem passa a ser passivo da morte física e imediatamente passa pela sua desobediência a viver a morte espiritual, a separação de Deus originada por uma escolha errada. De la muerte física también pasa a tener la muerte espiritual por una elección equivocada. Tá vendo, meus irmãos, que a nossa vida desde o princípio, Ven que nuestras vidas desde el principio ela é cheia de escolhas. es llena de elecciones, Ela é cheia de coisas que nós temos que dizer sim ou não. llena de cosas que debemos decir sí o no. Não são só as coisas corriqueiras da vida, são as coisas também No eternas. solo lo conocido de la vida, sino lo eterno. Mesmo que o homem fisicamente nascesse ou biologicamente com vida e perfeito, já estaria separado de Deus e só seria reconciliado através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Cuando el hombre naciese ya estaría separado de Dios y solamente se reconciliaría con Porque Dios. fez uma escolha errada. ¿Por qué hizo hacer una elección E equivocada? a escolha errada de Adão e Eva, eu vou dizer só Adão, Y la elección equivocada de Adán, digamos, acaba por trazer uma situação trágica para toda uma humanidade que vinha atrás dele. termina trayendo una tragedia tras de él. Quantas vezes nós ¿Cuántas veces nosotros escolhemos errado? elegimos equivocadamente? No caso espiritual, a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, em Romanos, En el caso espiritual dicen Romanos, e eu hermanos, posso ler para vocês, os puedo leer para ustedes, pela ofensa de um só, por la ofensa de uno solo, reinou a morte. ha reinado la muerte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom e da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Mucho más Jesus. los que reciben la gracia, por la gracia reciben a saber es Jesús. Ou seja, se pela desobediência de Adão Si por la desobediencia de Adán reinou a morte, reinó la muerte, pela obediência de Cristo, por la obediencia de Cristo nós somos reconciliados. somos reconciliados. Mas a Bíblia Sagrada é muito clara quando La Biblia diz: es clara al decir, muito mais os que recebem mucho más los que reciben a abundância da graça, la há de se abundancia receber. de la gracia, se recibirá. Pela ofensa de um só veio o juízo sobre todos para a condenação, Por la ofensa de uno viene el juicio de condenación, mas também por um ato de justiça de um só veio a graça sobre todos os homens para a justificação. pero también por el acto de uno de justicia vino la salvación a todos los hombres. Vocês estão entendendo ¿Entiende? o que significa ¿Qué quiere decir? a oportunidade que Deus dá? Esta oportunidad que Dios nos da. Pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Por la desobediencia de un hombre muchos se hicieron E pecadores. pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. É o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 19. Por la obediencia de uno muchos hombres se volverán O justos sea, a la palabra. O sea, Lá atrás, porque Deus não exterminou Satanás. allá atrás, ¿por qué Dios no exterminó a Satanás? Porque Deus fez todas as coisas boas e colocou uma árvore que diz: dessa não comereis. Dios hizo todo bueno y dijo, de este árbol no comerás. Deus proporciona a todos nós o nosso direito de escolhermos a respeito da nossa vida. Dios nos proporciona a nosotros el derecho de elegir sobre nuestra vida. Porque a partir de... Aí eu venho, poderia fazer uma terceira pergunta, mas eu vou fazer uma colocação. Podría ser una tercera pregunta, pero haré una imposición. Da mesma forma que o diabo atuou com Adão e Eva, De la misma forma que el diablo actuó con Adán y Eva, atua também com Cristo. la tuya también con Cristo. Se você ler Mateus capítulo 4, você vai entender o que eu estou falando. Si lees Mateos 4 entenderás lo que digo. Satanás usou a Bíblia para tentar enganar Jesus também. Satanás usó la Biblia también para tentar al hombre, a Dios. E Jesus não disse sim para Y Satanás. Jesús no le dijo sí a Satanás.
A escolha de Jesus foi permanecer firme aos princípios divinos, La elección de Jesús fue estar firme en los principios a divinos, palavra de Deus, a la palabra de Dios, rebateu Satanás com a própria palavra de Deus rebatió a Satanás con la palabra de e Dios se entregou e morreu por nós na cruz do Calvário para que nós tivéssemos de novo uma se chance. entregó y murió por nosotros para que tengamos una Essa foi a oportunidad más. escolha de Jesus. Esa fue la elección de Jesús. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus trouxeram a vida para todos os que o recebessem. La muerte de Jesús trajo vida para todos los que le Porque recibiesen. há de se receber Jesus, e receber Jesus também é uma escolha. Porque antes de recibir a Jesús y de recibir a Jesús también es una É elección. você que escolhe. Tú eliges. Em outras palavras, En otras palabras, Jesus é mais uma escolha. Jesús es una elección más. É uma escolha em relação àquilo que a gente chama de o status quo, ou seja, a mesmice, o que nós estamos vivendo. Se nós queremos mudar de vida, nós temos que escolher Jesus. Elegir a Jesús para poder salir de esta vida. Senão nós vamos continuar nessa vida sem significado, sem nada. Si no, seguiremos en vida sin No significado. mesmo estado que você se encontrava há anos atrás, você vai continuar se encontrando anos daqui para frente. En el estado que estabas hace años estarás hacia adelante, en adelante Mas también. quando você escolhe receber Jesus como seu Salvador, Pero cuando eliges a recibir a Jesús como tu Salvador, você tem a oportunidade plena de retornar à imagem e à semelhança de Deus, a imagem e semelhança espiritual de Deus, e gozar os benefícios da esperança de vitória contra a morte por toda a eternidade. tienes la oportunidad de poder estar Louvado contra seja Deus. Dios, decir vencer la muerte por toda la eternidad. Quando a Bíblia Sagrada fala no capítulo 1 do Evangelho de São João, Cuando dice primero Evangelio de San Juan, ele veio para aqueles que eram seus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. vino para los que eran suyos, pero no le recibieron. Mas a todos, independente de cor, independente de raça, independente de condição financeira, a todos quanto receberam Deus e o poder de serem feitos e serem chamados filhos de Deus, é o que diz a Bíblia. Pero a todos les ha dado el poder ser llamados hijos de Dios, dice la Biblia. Mais duas coisas que nós podemos transformar na nossa vida com mais uma escolha. Dos cosas que podemos transformar como una elección. Jesus veio para os judeus. Jesús vino para los judíos. Os judeus não receberam. Los judíos no le recibieron. Mas a mim, a você, a todos nós, independente de sermos brasileiros, até argentinos, Pero a mí, a ti, hasta a los que son extranjeros o brasileros, se nós recebermos Jesus, si recibimos a Jesús, nós passamos então pasamos entonces, a ter o direito de sermos chamados filhos de Deus, tenemos el derecho de ser sermos llamados, feitos filhos de Deus, hechos, llamados hijos de Dios, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais nasceram do sangue, ou seja, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, é o que diz a Bíblia. Uma escolha que muda você ni sangre ni carne, sino de la voluntad de Dios, dice una em relação à sua situação. que te cambia en relación a tu situación, Feito filho de Deus, hecho un hijo de Dios, muda tudo. todo cambia. Eu sempre falo, meus irmãos, que os filhos têm direito de assentar-se à mesa com o pai. Siempre digo que los hijos tienen el derecho de sentarse a la mesa con el Padre. Eu sempre digo que nas coisas relacionadas a essa vida, as coisas boas e as melhores Deus fez para os filhos. En lo relacionado a esta vida, lo bueno Dios hizo para sus hijos. Eu não consigo acreditar que as coisas boas que Deus fez foram para os não filhos, foram para os filhos. No logro creer que lo bueno que fue hecho no es Mas para é los hijos. evidente que nós devemos saber desfrutar. Evidente debemos saber disfrutarlo. Receber Jesus como Salvador ou não receber Jesus como Salvador é uma escolha que você faz. Recibir a Jesús como Salvador o no es una Você elección que tú haces. tem que fazer essa escolha. Tienes que hacer esta elección. Essa escolha é a escolha que transforma tudo. Esa elección es lo que transforma todo. É a escolha que transforma completamente a vida de uma pessoa. Elección que transforma la vida de una persona. Mas eu quero voltar, meus irmãos, ao tema e terminar uma situação que há muito tempo essa situação pode estar permeando a sua Pero mente. quiero volver al tema y acabar con eso es lo que quieres Tá aprender. certo que Jesus então, ou seja, Deus não exterminou Correcto. Satanás Que Dios lo na exterminó rebelião. en la rebelión. E a Bíblia fala que Jesus veio, venceu o mundo, venceu o pecado e venceu também a morte. Jesús vino al mundo, Automaticamente venceu Satanás. venció el pecado y a Satanás también.
Então Jesus teve a chance de ele exterminar de uma vez por todas Satanás. Jesús tuvo la oportunidad de exterminar él a Satanás. Se o pai não o fez na rebelião, o filho faz na restauração. Si el padre lo hizo en la rebelión, el hijo lo hace en la restauración. Então Satanás foi vencido, já está julgado, já está condenado, mas Satanás está solto. Satanás fue vencido, está derrotado, pero está suelto. Satanás continua fazendo das suas interpretações equivocadas às pessoas. Satanás sigue haciendo interpretaciones equivocadas a las personas. Meus irmãos, em nossos dias nós nunca vimos tanta interpretação errada En nuestros días nunca vimos tanta interpretación equivocada da palavra de Deus como nós, ou seja, nesse tempo nós estamos dizendo como nunca vimos antes. de la palabra de Dios en estos tiempos como nunca vimos Eu não antes. sei se vocês percebem como eu percebo, mas parece que estão pegando raiva dos crentes. No sé si notan como yo lo noto, pero parece que están con rabia de los creyentes. Tudo que Deus fala, Lo que Dios dice, aí aparece logo um filósofo, luego aparece un filósofo, enche-se da marihuana se llena de marihuana e desfala o que Deus fala. y desecha aquello que Dios dijo. Aí aparece depois agnóstico, Y aparece un agnóstico dizendo que não crê em nada, diciendo que no cree en nada, mas crê que pode. Eu vou falar uma palavra que pode ser até um neologismo, uma nova palavra, e já vem desfalar o que Deus fala. viene a deshacer lo que Dios dice. Se na Bíblia fala não adulterarás, Si en la Biblia dice no adulterarás, se a palavra de Deus fala, por exemplo, si la palabra de Dios não dice matarás, no matarás, nós estamos vendo aqui no Brasil mais assassinatos e crimes do que as guerras que estão acontecendo em locais aí tipo Síria e esses locais aí. se ve en Brasil asesinatos y crímenes como en otros lugares que se ve por allí. Nós temos uma sensação que o mundo está tentando desdizer o que Deus disse, Hay sensación de que el mundo quiere deshacer lo que Dios dice, porque o diabo ele está solto. porque el diablo está suelto. E hoje ele não vai aparecer como apareceu para Jesus ou para Adão e Eva, não. Y hoy no aparecerá como apareció Jesús o Adán y Eva, no. Hoje ele vai usar pseudos intelectuais. Hoy usará pseudos intelectuales, Hoje ele vai usar ativistas. usará activistas, Hoje ele vai usar extremistas, radicais, usará extremistas radicales, trazendo uma mensagem que parece muito boa aos ouvidos e aos olhos e aos desejos do homem. trayendo mensaje que parece bueno a los oídos y a los deseos del hombre. E pelo desejo do coração o homem sucumbe à tentação, porque onde não há desejo não há tentação. Donde no hay deseo, no hay tentación. E acaba então tomando uma decisão equivocada, escolhendo não o Senhor Jesus, mas escolhendo o outro. Terminan tomando una decisión equivocada sin escoger a Jesús, sino a otro. Deus não destruiu, por que então Jesus não destruiu? Porque Jesús no ha destruido entonces. Acompanhe comigo, meus irmãos, Apocalipse 12, Diga conmigo en Apocalipsis versículo 9 a 12, seguir. versículo 9 en adelante. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, Fuera, Satanás, el diablo seductor de todo el mundo, foi atirado para a terra. fue arrojado hacia la tierra. Deus me livre, o bicho está aqui. Dios me libre, el diablo está aquí. E com ele os seus anjos. Con él sus ángeles. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Oí gran voz del cielo proclamando: agora veio a salvação, ahora vino la salvación, o poder, el poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos Pues irmãos, fue echado el acusador de nuestros o hermanos, mesmo que os acusa de noite e de dia, que nos acusa de noche y de día, diante do nosso Deus. delante de nuestro Dios. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do El Cordeiro pueblo los venció por la sangre del Cordero, e por causa da palavra do testemunho que deram. por causa de la palabra del testimonio que dieron. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Fase de muerte no amaron la propia vida. Por isso festejai, ó céus, Por eso festejados cielos, e vós os que neles habitais. quienes en ellos estáis. Ai da terra e do mar, Ay de la tierra y mar. pois o diabo desceu até vós, El diablo descendió hasta vosotros, cheio de grande cólera, lleno de gran ira, sabendo que pouco tempo Sabiendo lhe resta. que le resta poco tiempo. O bicho está solto. El animal está suelto. Esse trecho refere-se, é evidente, à grande tribulação. Este pasaje se refiere a la gran tribulación. E não é só que o bicho está solto, Y no es que el tentando, animal não. está suelto tentando, no.
A Bíblia fala na última pronúncia que fala a respeito de Satanás. E Satanás que os enganava foi lançado no lago de fogo. É a última pronúncia a respeito de Satanás na Bíblia. Una pronunciación sobre Satanás en la Biblia que los echó, fue echado a la tierra. Mas no tempo presente, Pero en el tiempo presente, e nesse tempo relatado no Apocalipse, el tiempo relatado en el Apocalipsis, ele vai estar fazendo basicamente o que você estará fez. haciendo básicamente todo lo que siempre hizo, Enganando as nações, engañando a las naciones, desinterpretando o que está correto, desinterpretando lo correcto, mostrando caminhos que são largos e parecem caminhos justos e bons, mas são caminhos de morte. mostrando caminos anchos que parecen buenos pero son de muerte. E o mais incrível, Y lo más increíble, acusando os irmãos perante o Pai. acusando a los hermanos delante del Eita, Padre. bicho abusado, Ese animal es abusador, bicho abusado. animal abusador. Mas isso também nos possibilita as nossas escolhas no tempo presente. Pero eso posibilita nuestras elecciones en este tiempo presente. Esses desse tempo da tribulação, a Bíblia Sagrada fala que venceram pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Estos de ese tiempo dice que vencieron por la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. E mesmo Satanás estando totalmente irado, atacando terrivelmente, com tanta liberdade, Estando con ira Satanás, atacando con tanta libertad, nesse tempo haverá, eu diria, futuro, en ese tiempo futuro habrá gente que vai dizer, não, eu não te escolho, gente que a dirá, minha escolha não é essa. não E te você, elegirei. qual é a sua escolha? ¿y tú cuál es tu elección? Porque Satanás continua ofertando. Porque Satanás sigue ofrendando. Satanás continua mostrando o caminho largo. Él sigue mostrando ese camino ancho. Satanás continua mostrando o caminho da riqueza material e da pobreza espiritual. Muestra el camino de la riqueza espiritual. O versículo que nós lemos em Lucas 12, eu vou falar do 20, versículo 20 só. Desde el 12 al 20 en adelante, Não tem jeito, meus irmãos. no hay forma, hermanos míos. É o que a Bíblia fala, não tem como mudar. La Biblia dice no hay como cambiarlo. Esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Te pedirán tu alma esta noche y lo que has alistado de quién será. Como você está espiritualmente, que tipo de escolha você fez para a sua vida? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Qué tipo de elección hiciste para tu vida? Infelizmente, muitas igrejas têm trabalhado apenas e tão somente falando de coisas materiais. Felizmente muchas iglesias han trabajado solo en hablar cosas materiales. E repito mais uma vez o que a Bíblia fala: temos de buscar o espiritual em primeiro lugar e acreditar que Deus cuidará da gente. Tenemos que buscar lo espiritual primeramente y saber que lo que Dios cuidará de nosotros, Que Deus tomará conta de cada detalhe da nossa vida. que Dios se encargará de cada detalle de nuestra vida. E às vezes se torna difícil entender ou tomarmos decisões boas para a nossa vida. A veces es difícil entender y tomar decisiones buenas para nuestra vida. Mesmo que nós saibamos quais são as boas Aunque decisões. sepamos cuáles son las buenas decisiones. Porque Satanás vem e coloca o outro lado da história e às vezes nós paramos e começamos a analisar e equivocados tomamos uma decisão errada. Você é quem decide. Satanás viene, tienta y comenzamos a tomar la decisión equivocada. Você é quem faz as escolhas da sua vida. Tú haces la elección en tu vida. Esses versículos que lemos em Apocalipse nos mostram claramente, meus Los irmãos. versículos en Apocalipsis nos muestra claramente. Eu poderia dizer que é até um mistério de Deus aqui revelado, por que não? Que es un misterio de Dios revelado aquí. Esse tempo que nós estamos vivendo e um tempo que ainda haverá de vir é permitido pelo Senhor. El tiempo que vivimos y lo que habrá de venir es permitido por el É Señor. permitido ao inimigo das nossas almas continuar, Es permitido al enemigo de nuestra alma continuar, trazendo coisas que nos produzam decisões ou escolhas. trayendo lo que nos traiga, nos dé decisiones o elecciones. E as decisões que nós tomamos pelas coisas de Deus, então devem ser e têm de ser decisões por amor a Deus. Y decisiones que tomamos a Dios tienen que ser por amor a Dios. Por isso aparece, então, eu vou dizer entre aspas, opções na nossa vida, mas escolha o Senhor e escolha servir a Por eso Deus. aparecen opciones en nuestra vida, pero debemos elegir a Dios. Elija a Dios. Você tem que deixar de estar morto para Deus Tienes que dejar de estar muerto para e Dios. ressuscitar espiritualmente, retornar à sua imagem e semelhança com Deus. Isso também é uma escolha. Resucitar para con Dios, a volver a ser su imagen y semejanza. Estar em rebeldia contra Deus também é uma escolha. Estar en rebeldía contra E é Dios. você quem decide sobre a sua vida, optar por Jesus Cristo ou pelo diabo. Mas como pode isso, mano? Quem vai optar pelo diabo? Olha, muita gente tem optado por Satanás. Tú decides optar por el Son diablo, por Dios. escolhas. Son elecciones. São escolhas diárias que as pessoas fazem e farão até o final dos tempos. Elecciones diarias que las personas harán hasta el final de los tiempos. Às vezes você escolhe ser fiel a Deus e Deus o abençoa. E você pode se tornar espiritualmente abastado, também eu diria materialmente abastado, como o servo de Deus Jó. Elige ser fiel a Dios y Dios te puede bendecir tanto como Job.
Fazia boas escolhas, homem íntegro, temente a Deus. Era un hombre íntegro, temeroso a Dios. Mas lá diante de Deus apareceu Satanás para acusá-lo. Pero ante Dios apareció Satanás para acusarlo. E vai aparecer para acusar você também. Y aparecerá para acusarte a ti también. Ele só vai parar de enganar e de acusar e de trazer escolhas erradas Solo se detendrá de hacer todo eso de malo no dia que se abrir a portinhola do lago de fogo e Deus falar: fora, chega, seu tempo agora acabou. cuando se abra Jogar la o bicho lá puerta para dentro. del lago de fuego. Mas por enquanto nós temos que conviver com as nossas escolhas. Debemos convivir con nuestras elecciones hasta mientras. Temos de conviver com as opções oferecidas por Satanás, pelo diabo. Convivir con opciones ofrecidas por el diablo. E eu peço a você, em nome de Jesus, escolha as coisas de Deus. Preste atenção no que você está escolhendo. Dios pide en nombre de Jesús, elija por Eu Jesús. sei, meus irmãos, que falar não, tem muita gente escolhendo o diabo, parece ser uma afirmação muito pesada. Hay que decir que mucha gente elige al diablo es una Será afirmación pesada. será que alguém escolheria Satanás? ¿Será que alguien elegiría a Satanás? Será que alguém escolheria o inferno para passar a eternidade? ¿Será que alguien elige el infierno Ao para pasar lado la de eternidad? Satanás e os seus anjos sofrendo eternamente os sofrimentos do diabo no inferno? Junto a Satanás y sus ángeles sufriendo el Em infierno. detrimento de estar com Cristo, servindo a Deus e com esperança de uma vida eterna maravilhosa na presença do Senhor, nas mansões celestiais? Estar con Dios, está la eternidad en la mansión celestial. Infelizmente, meus irmãos, eu tenho que dar a vocês uma triste notícia. Felizmente tengo que daros una triste noticia. Muitas pessoas continuam escolhendo viver as suas vidas como esse fazendeiro que o Senhor Jesus relatou aqui em Lucas 12:20. Mucha gente sigue decidiendo como ese hombre de hacienda aquí en este pasaje. Tinha tudo que era, materialmente falando, bom, Materialmente em bueno, tenía abundância. todo en abundancia. Teve de alargar as suas tendas, Tuvo que anchear sus teve tiendas, de refazer os seus graneiros. tuvo que hacer sus graneros. Mas diante de Deus, pobre demais, paupérrimo. Ante Dios demasiado pobre. Eu vou dizer a você, escolha hoje a vida eterna para que você viva. Os digo, elija el camino de vida eterna para que vivas. O que eu estou pregando para você hoje é uma semente de salvação. Lo que os predico es una semilla de salvación. A palavra de Deus é uma semente que vai caindo, vai sendo lançada. Você deve receber essa semente, deve receber essa palavra. La palabra de Dios es una semilla y debes de A recibir Bíblia esta Sagrada semilla. fala que, infelizmente, muitas pessoas La Biblia dice que infelizmente mucha gente não entenderam ainda o papel de Satanás na história. no han entendido el papel de Satanás en esta Mas historia. vocês entenderam hoje. Pero entendisteis hoy. E muitas pessoas, mesmo ouvindo a palavra, Y mucha gente, aunque oyendo la palabra, acabam incorrendo no que a Bíblia fala em Mateus capítulo 3, do versículo 18 a seguir. acaban en lo que dice en la palabra en este pasaje. A Bíblia Sagrada fala a respeito da parábola do semeador. Hoje, meus irmãos, eu estou aqui como semeador. Estou semeando a palavra de salvação aos vossos La corações. parábola del sembrador, lo que hago en esta tarde a vuestro corazón. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. El que oye la palabra del reino y no la comprende, A Bíblia Sagrada fala: atendei vós, pois a parábola do semeador. dice, atendéis pues a la palabra del sembrador. Alguns ouvem a palavra e não a compreendem. Algunos oyen la palabra y no la entienden. Vem então quem? ¿Quién viene entonces? Satanás, o Satanás. maligno. Olha ele aí de novo. El maligno, míralo de nuevo. E ele arrebata o que foi semeado no coração daquela pessoa. Él quita lo que fue plantado en el corazón de esta persona. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Él fue sembrado al borde del camino. Eu estou pregando aqui a palavra de Estoy Deus. predicando la palabra de Dios. Muitas pessoas a palavra entra por aqui e sai por aqui. Para muchos la palabra entra y sale por el otro lado. Para muitos a hora da palavra é a hora de checar se tem e-mail chegando, como é que está o zap zap. La hora de la palabra es para muchos quedarse en el Bueno. móvil. Para muitos é hora de conversar. O momento de conversar, de charlar. Infelizmente essas são as pessoas que ouvem a palavra e não a compreendem. E essa palavra então é semeada, ou seja, é semeada, mas logo logo é arrebatada do coração dessas pessoas. Ellos son los que oyen y no comprenden y la palabra es arrebatada de sus corazones. Tem também a palavra semeada em solo rochoso. También la palabra pues, en pedregulho sembrada. Essa palavra Esa palabra é a palavra que as pessoas recebem com alegria, en que las personas la reciben con alegría. mas não tem raiz em si mesmo, Pero no tiene raíz en sí mismo. sendo antes de pouca duração, Siendo antes de poca duración. em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, Llega angustia y persecución por causa de la palabra. logo se escandaliza. Y se escandaliza. A palavra pregada, a pessoa vê ao culto, gosta. Palabra predicada, la persona Puxa, viene al isso. culto, le gusta. Maravilha, era isso que eu estava precisando. Pero eso es lo que necesitaba, dice. Mas aí o inimigo se levanta, Pero allí el enemigo se levanta. mas aí vem a perseguição, Viene la persecución. vem a luta. La lucha viene.
E a Bíblia Sagrada fala que então esse logo se escandaliza, não teve como criar raiz nesse coração, porque é um coração pedregoso. Rápidamente se escandaliza porque no aguantó en su... Tem também a palavra semeada entre os espinhos. La palabra sembrada en los espinos. É o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação com as riquezas, cuidado com as riquezas, Oye la palabra, pero las cosas del mundo y las riquezas sufocam a palavra e a palavra logo fica infrutífera. sofocan la palabra y la palabra queda infructífera. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Dios mío, Dios mío. Quanta gente vem para a igreja só porque ouve o testemunho do irmão lá, que eu não tinha nada, ¿Cuánta gente viene a la iglesia y oye la hermana? era miserável, El del testimonio diciendo era miserable. era igual irmão Lorival, só comia arroz e tomate. Solo comía arroz y tomate igual al pastor Lorival. Mas eu vi o testemunho do irmão que logo passou a ser milionário. Pero oí el testimonio de tal hermano que fue millonario. Era aquele tal de filete mingnon todo dia. Comienza de esos filetes millones, come todos los días. Aí eu resolvi vir para Jesus para ficar rico. Y decidí venir a Jesús para quedarme rico. Vim para Jesus, mas fiquei fascinado com as riquezas. Me quedé fascinado por la riqueza. E a Bíblia fala que isso vai sufocando a palavra. La Biblia dice que eso sofoca la palabra. Vai sufocando a palavra. É a palavra que ela cai, infelizmente, num coração espinhoso. Sofoca la palabra que cae en un corazón espinoso. A palavra logo fica infrutífera. Y la palabra queda infructífera. Mas tem também, meus irmãos, o que a palavra que é semeada na terra boa. También está en la palabra donde es sembrado en É la aquele que ouve a palavra, tierra buena y es que oye la palabra. aquele que compreende a palavra, El que comprende la palabra e a palavra frutifica na vida dele e produz. y la palabra fructifica en él. Vai produzindo, vai crescendo, vai produzindo, vai crescendo, vai produzindo, vai crescendo. Va produciendo y creciendo, produciendo y creciendo. Eita terra boa! Sí, una tierra buena. É o que ouve a palavra de Deus e toma a decisão certa. Essa palavra eu a compreendi. É isso que eu quero viver. É essa palavra que eu quero seguir. É esse Deus que eu quero ter. A pessoa escolhe ouvir, guardar. A Bíblia fala que é bem-aventurado o que ouve e aquele que guarda. La Biblia dice que es bienaventurado el que oye y guarda. Quando fala guarda, não é guardar tipo guardar numa... Não, é fazer uso da palavra, é viver a palavra. No se refiere a lo literal, sino a hacer uso de la palabra. Infelizmente, muitas pessoas têm tomado atitudes e decisões completamente equivocadas, andando na direção do abismo. Felizmente muchos decidieron equivocadamente yendo en dirección al abismo. E eu gostaria que você entendesse hoje a oportunidade, Quisiera que a entiendas. grande oportunidade que Deus está dando para você. Esta gran oportunidad que Dios te da a ti. É a oportunidade da sua vida, La oportunidad de tu vida. é a oportunidade da vida La eterna. oportunidad de la vida É eterna. a oportunidade de ser reconciliado com Deus através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Ser reconciliado con Dios por Cristo Jesús que murió en la É cruz del bem Calvario. verdade, você poderá ser perseguido, é Es verdade. Podrás ser perseguidos, É ¿verdad? bem verdade, Satanás pode até mesmo fazer uma acusação contra você perante Deus, Satanás puede acusarte ante Dios, diante do trono do Senhor. delante del trono del Señor. Mas por que Satanás iria acusar alguém que Pero, pertence a ele? ¿por qué Satanás podría acusar a alguien que le Se pertenece? algum dia Deus te revelar que Satanás acusou você perante o Senhor, Algún día Dios te revela que Satanás acusó. pode sair pulando e dando glória a Deus e dizendo: eu sou de Deus, eu sou de Deus. O diabo tem raiva de mim porque eu sou de Deus. Puedes saltar de alegría diciendo que Eu escolhi servir a Deus. porque elegiste servir a Dios. O meu nome está no livro da vida. Mi nombre está en el libro de la vida. Eu vou passar a eternidade na glória. Pasaré la eternidad en la gloria. Mas você tem que escolher, você tem que escolher. É você quem escolhe. Debes elegir, tú eliges. Escolha Deus. Elija a Dios. Escolha servir Jesus Cristo. Elija seguir a Cristo. Eu entendo, meus irmãos, que tudo isso que aconteceu, Entiendo que todo lo que pasó, desde o jardim do Éden até a cruz do Calvário, desde el jardín del Edén hasta la cruz del e Calvario. o que vai acontecer quando Satanás for lançado no lago de fogo, ¿Qué pasará cuando Satanás sea echado al lago de fuego? é tudo permissão de Deus para que você tome uma decisão e que você escolha a Deus porque você o ama, Todo es permisión de Dios para que tú elijas a Dios. porque você ama a mensagem da cruz, Tú lo amas y amas la porque mensaje. você ama Jesus Cristo como seu Salvador, você ama a justiça de Deus. Amas a Cristo, la justicia de Dios. Não é porque estão te empurrando, não, tem que ser crente, senão você vai para o inferno, não é por isso. No porque te obligan,
Porque no es por eso. Não é porque você tem medo do inferno. No es porque tengas miedo al infierno. Não é porque você está convicto de que esta palavra é a verdade, então você está com medo de que as coisas se cumpram de forma ruim na sua vida, então vou servir a Deus. Não, mas é porque você ama a Porque Deus. tienes miedo de que se cumpla de la forma mala la palabra en ti. Sino Quando Deus colocou Adão e Eva, Deus queria que eles tomassem uma atitude de amor, Dios puso a Adán y Eva, él quería que tomen una actitud que de amor. praticassem uma decisão de amor. Que practiquen una decisión de amor. Eu dou tudo para vocês me obedecerem. Agora aquela árvore ali, não toquem nela não. Yo soy todo para que me obedezcáis, pero no toquen ese árbol. Infelizmente fizeram a escolha errada. Felizmente hicieron la elección equivocada. E a escolha que você tem feito para a sua vida? ¿Y qué elección haces para tu vida? Para um pouquinho e pense. Detente un poco y piensa. Deus ama você. Dios te ama. Satanás odeia você. Satanás te odia. Você quer servir a Deus ou você quer servir a ¿Quieres Satanás? servir a Dios o a Satanás? Você quer morar no céu ou você quer ir para o inferno? ¿Quieres vivir en el cielo o en el infierno? Ah, pastor, dizem alguns. Ah, pastor, Eu quero ir para o inferno. quiero ir al infierno. Lá no inferno vai ter baile, lá no inferno vai ter cerveja, vai ter cachaça. Mas quem é que falou isso? En el infierno habrá bailes y cervezas. ¿Quién dijo eso? Lá no inferno é o lugar onde o bicho não morre. Allá es un lugar donde el gusano no muere. Lá o inferno vai ser um lugar onde vai ter um fogo que queima e nunca se apaga. Será un lugar donde quema, arde y nunca se apaga. Inferno vai ser um lugar de tormento. Infierno será un lugar de tormento. Inferno vai ser um lugar de remorso. Infierno será un lugar de remordimiento. Você saberá que teve uma oportunidade, mas escolheu errado a oportunidade que Deus te deu. Sabrás que tuviste una oportunidad, pero que elegiste equivocadamente. Tome a decisão certa hoje. Receba Jesus como seu Salvador e diga: eu quero viver para ti. Que a sua palavra venha para a minha vida, porque a minha vida o meu coração é terreno bom e terreno fértil. Toma la decisión correcta diciéndole a Dios que ponga su semilla en tu corazón de tierra fértil. Entenda a oportunidade que Deus está te dando. Entienda la oportunidad que Dios te da. É os que buscam riquezas. Quienes buscan riquezas, Louco, esta noite te pedirão a tua alma. necio, esta noche te pedirán tu alma. E o que tens preparado, para quem será? Y lo que has provisto, ¿de quién será? Assim é aquele que ajunta para si tesouros Si es el que hace tesoro para sí e não é rico para com y no Deus. es rico para con Dios. Que Deus abençoe você. Tome a decisão certa. Dios te bendiga, tome la decisión correcta. Escolha o caminho certo. Elige el camino correcto. Escolha. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Digam comigo assim, meus irmãos.